Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, a pedido dos meus seguidores, eu vou falar sobre gasometria arterial. A você que é estudante de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre gasometria arterial, não perca esse vídeo, assista ele até o final e tire as suas dúvidas. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que eu irei postar e compartilhe esse vídeo. Ajude o meu canal a crescer. Muito obrigado. Então vamos lá. Gasometria, o que seria esse exame? Um exame bem específico que traz muitas curiosidades, né? A gasometria ela só pode ser coletada por enfermeiros, por médicos e fisioterapeutas. Técnico de enfermagem, nem auxiliar de enfermagem pode coletar gasometria, ok? Existem algumas instituições que existe protocolo para o técnico de laboratório, ele é treinado para coleta de gasometria. Eu conheço um hospital especificamente, que é a Beneficência Portuguesa, que tem esse protocolo. Tá? Então você precisa ver na sua instituição se existe algum técnico de laboratório que tem um protocolo descrito que ele possa coletar lá. A gasometria arterial, o que ela é? É um exame de sangue, né, que mede os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue arterial, além de determinar qual é o pH sanguíneo desse paciente, ou seja, qual a acidez desse paciente, se ele está tendo algum distúrbio ácido básico. Então eu consigo determinar através desse exame e corrigir o pH, ou seja, a acidez desse paciente, ou o bicarbonato existente no sangue desse paciente. Ele é frequentemente utilizado em UTIs para avaliar a eficácia de troca gasosa dos pacientes, tá? E ver se o paciente tem ou não algum distúrbio ácido básico. Então ele pode avaliar o pH, determinar a presença de uma acidose ou uma alcalose, seja metabólica, e para ver se o paciente tem alguma patologia existente. Qual o local que nós podemos coletar a gasometria arterial? Pode ser coletado da região radial, braquial e femoral do paciente. São os lugares mais utilizados hoje em dia para coleta de gasometria arterial. Então, você já ouviu falar em teste de Allen? Isso cai bastante em processo seletivo de enfermeiros. Já ouviu falar? Então vamos lá. O teste de Allen é um teste que precisa ser utilizado na prática antes da coleta da gasometria, para verificar o que? A perfusão do paciente. Nessa imagem vocês conseguem ver como que é feito o teste de Allen. Tá? Então na imagem vocês estão vendo com os indicadores mais o dedo polegar, você comprime a artéria radial, tanto do lado posterior como do lado anterior do braço do paciente, tá? Então é utilizado para verificar o que? O fluxo sanguíneo alternativo pela artéria ulnar. Ele foi descrito pela primeira vez em 1929. Consiste na elevação da mão e pressão simultânea das artérias radial e ulnar durante 10 segundos. Ele liberando a compressão apenas da artéria ulnar. Então você só tira o dedo, descomprime só a artéria ulnar. Se o paciente estiver consciente e sem impedimento físico ou motor, é solicitado que abra e feche a mão por 10 vezes. Então esse é o teste de Allen para verificar se existe uma perfusão boa, se eu consigo naquele membro coletar uma gasometria do paciente. Se tiver uma má perfusão, não adianta coletar gasometria, porque você não vai conseguir fazer a coleta naquele membro, ok? Esse exame a gasometria ele ajuda a diagnosticar e monitorar condições como insuficiência respiratória, insuficiência renal, desequilíbrios metabólicos e doenças cardíacas. Então ele é super importante, uma ferramenta super importante na gestão do tratamento do paciente numa UTI, numa semi-intensiva, numa sala de choque. Tá? Então esse é o posicionamento que deve ter a agulha na hora de coleta da artéria radial. Tá? Quais são os materiais que eu preciso para coletar uma gasometria arterial? Se no hospital que você trabalha você tem uma seringa pronta que já venha com heparina, você só vai preparar uma bandeja higienizada, higieniza de um antisséptico, você precisa de um álcool, um suave com álcool a 70%, ou se você não tiver, você leva álcool
algodão e bebida álcool 70%. Você vai levar gaze, você vai levar um par de luva de procedimento, ok? E é sempre importante levar micropore, porque depois da coleta de gasometria é sempre importante fazer um curativo compressivo no local e comprimir por pelo menos 5 minutos do local da punção para evitar qualquer tipo de hematoma, extravasamento de sangue causando hematoma. As artérias, como eu disse anteriormente, de coleta são a radial, a braquial, pode também ser coletado na artéria pediosa e femoral também, tá? Então esse é o posicionamento. Você está coletando a gasometria, o sangue venoso e sangue arterial. Existe muita dúvida. Qual a diferença do sangue venoso e sangue arterial? Então, a coloração. O sangue arterial ele tem uma coloração mais clara. O sangue venoso tem uma coloração mais escura. O sangue arterial ele é rico em oxigênio. O sangue venoso ele é rico em CO2. Essa é a diferença do sangue venoso e sangue arterial. A coloração e a composição desse sangue, tá bom? Esses dados eles podem determinar a segurança, fornecendo informações rápidas sobre o funcionamento dos pulmões e dos rins do paciente. Uma curiosidade que existe, você já ouviu falar em pH? pH é o potencial de hidrogênio. Nós temos, o nosso sangue, ele tem uma faixa de alcalinidade. O nosso sangue, ele gera em torno de 7,35, 7,45. Esse é o nosso sangue, o valor normal. O que estiver abaixo de 7,35 e acima de 7,45 é um valor anormal. Então, conforme a ilustração que vocês estão vendo aí, tudo que estiver próximo do zero é ácido, tudo que estiver próximo do 14 é alcalino, ou seja, abaixo de 7, o paciente tem um sangue muito alcalino. Acima de 7, o paciente tem um sangue muito ácido, ou seja, ele pode ter uma alcalose ou uma acidose respiratória ou uma alcalose metabólica, ok? São dois tipos de distúrbio ácido-básico que nós temos aí, tá? A alcalose metabólica e a acidose metabólica. A alcalose respiratória e a acidose respiratória são os possíveis distúrbios ácido-básicos que nós temos aí. E precisa ser investigado dentro da UTI ou dentro da sala de emergência. Os valores normais, como eu disse, o PO2 é a pressão parcial de oxigênio, ele gera em torno de 80 a 100. O bicarbonato, que nós temos bicarbonato que neutraliza a acidez do nosso sangue, ele gera em torno de 22 a 26. O PCO2, que é a pressão parcial de gás carbônico, gera em torno de 35 e 45. Isso cai muito em processo seletivo para enfermeiros. Os valores normais dos componentes do nosso sangue, ou seja, do PO2, do PCO2 e do HCO3, que é o bicarbonato. É a representação química do bicarbonato do nosso sangue, ok? Os valores normais que vocês estão vendo aí. A acidose respiratória, o pH fica baixo, o PaCO2 fica alto. E o bicarbonato, que é o HCO3, fica normal. Na alcalose respiratória, nós temos um pH elevado, um PaCO2 diminuído e o HCO3 normal. Na acidose metabólica nós temos um pH diminuído, um PaCO2 normal e nós temos também um HCO3 diminuído. Na alcalose metabólica nós temos um pH aumentado, um PaCO2 normal e um HCO3 aumentado, ok? Esses são os padrões para se diagnosticar esses 4 distúrbios ácido-básicos possíveis que o paciente possa desenvolver. Depois que coletamos o exame, precisamos encaminhar imediatamente ao laboratório. O laboratório vai colocar numa máquina semelhante a essa que vai fazer a leitura rapidamente e dar o diagnóstico do paciente. Tem que ser rápido, tá? A máquina vai fazer a leitura, vai imprimir ali o resultado dessa gasometria e vai ser passado para o enfermeiro e automaticamente o enfermeiro vai passar para o médico, vai ser lançado no sistema para que o médico saiba o resultado da gasometria desse paciente e fazer a intervenção correta. Na maioria das vezes é utilizado bicarbonato de sódio para fazer o tratamento de uma acidose no paciente. Ou eles vão mexer, se for respiratória, na questão da FiO2, ou seja, a fração inspirada de oxigênio, onde vai ser feita a regulação, a alteração dos parâmetros do ventilador mecânico do paciente para fazer a correção da acidose ou alcalose respiratória, se o paciente estiver entubado no caso. Ou vai entrar com uma VNI
né, uma ventilação não invasiva, para que corrija a oxigenação, o oxigênio do sangue desse paciente. Então aqui nós repetindo os valores normais, numa acidose nós temos aí um valor abaixo de 7,35, numa alcalose um valor de pH superior a 7,45. Uma hipocapnia, ou seja, falta de oxigênio, aí nós temos menos de 35 de CO2. Hipercapnia nós temos um valor maior que 45 de CO2. Uma hipoxemia nós temos um valor menor que 80 de oxigênio. Na hiperoxemia nós temos um valor maior que 100 de oxigênio. Na acidose metabólica nós temos um valor menor que 22, o HCO3, né, que seria o bicarbonato. E na alcalose metabólica nós temos um valor de bicarbonato, que é o HCO3, maior que 26, tá? E nós temos as bases extras, que é menor que 2 ou maior que 2, no caso, para ganhos de bases, tá? De gases. Então, esses são os valores referência de gasometria arterial. Os cuidados de enfermagem que eu posso estar afirmando aqui. Utilizar seringa com heparina na coleta. Se você não tiver uma seringa que já venha com heparina, precisa utilizar heparina. Assim, somente uma quantidade pequena para não comprometer o exame, porque se a seringa não tiver heparinizada, o sangue vai coagular e vai ter que furar o paciente mais uma vez. Sentir bem a artéria antes de puncionar, deverá ser colhida apenas por enfermeiro, ou por médico, ou por fisioterapeuta, ok? Fazer pressão no local por pelo menos 5 minutos, como eu disse anteriormente, após a coleta, para evitar hematomas. Faça um curativo compressivo no local da punção. Pode ser coletada também a gasometria de um paciente que tem PAM ou PAI, ou seja, um paciente hospitalizado na UTI que tem um catéter de pressão arterial invasiva, também pode ser coletado a gasometria, tomando todo o cuidado para não desconectar e para não coagular depois da coleta esse PAI, ok? Espero ter ajudado vocês a sanar essas dúvidas. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o meu canal a crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!